sou Karen Prata e hoje iremos conversar sobre os hemocomponentes irradiados. Quando devemos indicar esses hemocomponentes para tratamento dos nossos pacientes? É importante a gente lembrar que nós só irradiamos os hemocomponentes celulares, ou seja, o concentrado de hemácia e de plaquetas. E a única indicação desse tipo de hemocomponente é a prevenção da doença do enxerto contra-hospedeiro pós-transfusional, que é uma reação transfusional tardia muito grave. Então, a gente vai utilizar esse hemocomponente naqueles pacientes que têm o maior risco de desenvolver esta reação. Na nossa norma técnica constam as seguintes indicações: fetos que serão submetidos à transfusão intrauterina, recém-nascidos de baixo peso, ou seja, aqueles com peso ao nascimento inferior a 1.200 gramas, e ou recém-nascidos prematuros com idade gestacional ao nascimento inferior a 28 semanas. Consta ainda pacientes portadores de imunodeficiências congênitas graves, como, por exemplo, a síndrome de George, pacientes recebendo terapia imunossupressora, como, por exemplo, pós-transplante de células progenitoras hematopoéticas, ou naquelas situações tecnicamente justificáveis em que houver a indicação de transfusão de hemocomponentes HLA compatíveis ou quando o receptor for parente de primeiro grau do doador, entendendo aqui como parente de primeiro grau pais, irmãos do receptor. Bom, há um outro parágrafo na norma técnica que consta que as demais situações clínicas devem ser definidos em protocolos do serviço de hemoterapia. E aqui que está o motivo de dúvida da grande maioria dos nossos alunos. Quando eu vou montar esse protocolo institucional, o que nós devemos considerar? Então, o ponto número 1, a realidade de cada serviço, pois não podemos deixar faltar hemocomponente irradiado para aqueles pacientes com indicação absoluta. Lembrando que numa situação de extrema urgência, é melhor eu manter o paciente vivo do que deixá-lo de transfundir considerando o risco de uma reação que pode ou não ocorrer. Mas, quando houver tempo disponível, nós vamos sempre fornecer hemocomponentes irradiados para aquele paciente com indicação absoluta. É importante considerar também as questões logísticas, que devem considerar especialmente a distância do serviço de hemoterapia com o centro produtor, visto que a irradiação de hemocomponentes é um processo especializado, realizado em locais específicos, que não está amplamente distribuído em todo o território nacional. Então, são centros específicos que vão irradiar hemocomponentes para toda uma região. Além disso, é importante lembrar o custo do processo, porque ele precisa de ser ressarcido, seja pelo SUS, seja pelo convênio, ou seja pelo próprio paciente. E no caso do convênio, existem regras específicas, que precisam de ser negociadas entre as partes. Então, nem sempre o que o serviço A utiliza como hemocomponente, como critério de utilização de hemocomponente irradiado, o serviço B vai conseguir utilizar. Bom, são consideradas indicações bem estabelecidas na literatura pacientes, o uso de hemocomponentes irradiados em pacientes portadores de aplasia grave, de medula, em tratamento com globulina antitimocitária. Então, naqueles dias ali, durante o tratamento com a imunoglobulina ou por um curto período de tempo depois. Também pacientes submetidos a exsanguíneo transfusão. Lembrando que exsanguíneo transfusão
é um procedimento de transfusão maciça no período neonatal e, portanto, o hemocomponente deve ser irradiado a menos de 24 horas do uso clínico. Se esse hemocomponente não estiver disponível para uso imediato, é melhor para o paciente realizar exsanguíneo e transfusão sem o produto estar irradiado do que utilizar um produto irradiado a mais de 24 horas ou atrasar a realização da exsanguíneo e transfusão, aguardando o hemocomponente irradiado chegar, tá? Também é clássico a indicação de hemocomponentes irradiados para pacientes portadores de linfoma de Hodgkin em qualquer fase do tratamento, ou em pacientes que estão fazendo o tratamento ou já fizeram uso do alemtuzumab, que é o anti-CD52, ou com análogos da purina, sendo aqui o exemplo clássico a fludarabina. Então, nesses dois casos, aqui a maioria dos serviços costuma utilizar hemocomponentes irradiados para o resto da vida desses pacientes, ou pelo menos por um longo período de tempo, pois a gente entende que o paciente vai necessitar de transfusão enquanto ele estiver doente, né? Uma vez que ele estiver plenamente recuperado, ele não vai necessitar de transfusão de hemocomponentes. Bom, falando específico dos pacientes com TMO autólogo, como eles não utilizam imunossupressão, a gente não precisa de utilizar hemocomponente irradiado para sempre nesses pacientes. Então, nós precisamos de lembrar que eles devem sempre ser transfundidos com hemocomponente irradiados naqueles 7 dias que antecedem a coleta das células, que serão infundidas após a quimioterapia mieloablativa, né? Por um intervalo mínimo de até 3 meses após o transplante, naqueles que fizeram condicionamento apenas com quimioterapia, ou por até 6 meses após o transplante, naqueles submetidos à irradiação corporal total, né, que a gente chama, mais conhecido com a sigla TBI, ou TBI. Existem outras indicações que são possíveis, que o uso é recomendado sempre que eu tiver um hemocomponente disponível. Então, seria para qualquer paciente com aplasia, com anemia plástica grave, né, aplasia grave de medula óssea, as falências medulares mais graves que tiverem em terapia imunossupressora, pacientes com doença linfoproliferativa T, pacientes portadores de leucemias agudas, pacientes com linfopenia, né, principalmente pós-quimioterapia, né, mas qualquer paciente com falência medular com uma linfopenia grave, né, classicamente definida como menos de 500 linfócitos por microlitro, e aqueles pacientes que fizeram uso de altas doses de corticosteroides por período de tempo superior a 3 meses. É importante que a indicação do hemocomponente irradiado esteja clara no pedido de transfusão para que o hemoterapeuta responsável possa avaliar o pedido e liberar o hemocomponente conforme solicitado. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção e até a próxima.